Oi, oi, boa noite. Olá, boa noite. Esperando a galera entrar. Boa noite, gente. Tudo bom? Ixi, o cabelo tá horrível. Deixa eu tentar melhorar aqui. O Anderson entrou, Flávia, Otávio. Sejam bem-vindos, Maridalva, Eliane. Sejam bem-vindos, Sullivan. Boa noite, Flaviane. Opa, já tá aqui, ó, o Edson. Já tá aqui. Deixa eu pôr aqui. Otávio. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Chico Lobo, ô, meu amigo Chico Lobo. Seja bem-vindo. Fala, senhor Edson, tudo bom? Olá, boa noite, tudo jóia? Boa noite às pessoas que nos acompanham também. Um abraço a todos, sejam bem-vindos. Então, Edson, bora começar logo, sem mais enrolação, porque o assunto é sério e é um assunto que rende muito. Que esse aspecto do emprego, do trabalho, na verdade, a falta dele com esses decretos, com esse fechamento, com essa pandemia. Eu gostaria que você se apresentasse. Gente, quando eu conheci o Edson, eu fui visitar, falei, gente, eu te conheço de algum lugar, eu te conheço de algum lugar, eu te conheço de algum lugar. E aí ele falou, não, eu fiz aquele vídeo do café da manhã com o governador Ronaldo Caiado, que ficou um vídeo sensacional, eu te parabenizei pessoalmente, mais uma vez te parabenizo aqui, porque você fala sem censura, né? Fala do jeito que tem que falar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua categoria, você que é garçom, enfim, que você falasse o que você está vivendo nesse momento. Você fique à vontade, o Instagram é seu. Ok, obrigado pelo convite. Primeiramente, eu sou o Edson, né, profissional da área de bares e restaurantes da cidade de Goiânia. Eu já gerenciei algumas casas, já fui líder de equipe. E há um equívoco na cidade de Goiânia, quando se fala de bar e restaurante, as pessoas de pronto, de imediato, pensam na figura do garçom. Só que a nossa categoria, ela não é feita somente do garçom. O garçom é aquela pessoa que ali de frente vai te receber bem, vai fazer de tudo para você estar voltando a casa, mas a gente tem os pilares de uma empresa que funciona como bar-restaurante. Então esses pilares, ele basicamente tem estrutura na cozinha e no bar. Infelizmente, essas pessoas muitas das vezes são negligenciadas, são esquecidas, até pelos próprios colaboradores que estão na linha de frente, às vezes pelo gerente da casa, pelo proprietário, não tem um reconhecimento devido. Conversando com alguns colegas dessas áreas de bar e cozinha, sentem falta, por exemplo, de um plano de carreira do nosso sindicato. O nosso teto máximo do sindicato hoje é R$ 1.215. Quando que um chefe de cozinha, ele vai pagar uma faculdade cara, vai fazer seu curso, vai se dedicar para ter um teto de R$ 1.215. Ao passo que o seu companheiro da linha de frente, o garçom, tem casos que chega a ganhar R$ 5.000. Então, eles, às vezes, se sentem desprestigiados por essa diferença salarial. Então, é uma maneira de luta que a gente vai ter, desse pós-pandemia, da gente estar junto com esses companheiros, fazer uma gestão junto ao sindicato para que tenha uma convenção coletiva na qual a gente possa acompanhar para ter um plano de carreira para esses profissionais. O coração de uma casa é a cozinha. De nada adianta você fazer um belo atendimento na linha de frente ali, se você não tiver um bom chefe de cozinha para poder te dar o respaldo. Então, o cliente vai sair satisfeito através de um trabalho que ele é um todo. Ele não depende só de um setor. Então, somos peça de uma engrenagem que faz essa máquina girar. Então, a gente vai estar, junto com a categoria, junto com o sindicato, buscando esses planos de carreira para poder atender também esses nossos colaboradores que muitas vezes são esquecidos. Então, só fazendo uma correção aqui, quando se fala da categoria, não é só somente o garçom. A gente tem lá o chefe de bar, a gente tem o chefe de cozinha, tem o subchefe da cozinha, tem o cozinheiro, segundo cozinheiro, auxiliar, pessoa super importante que muitas vezes é esquecida, negligenciada, a pessoa da limpeza. Nesse momento de pandemia, tanto se fala em álcool gel, higienização, imagine você vai no restaurante, pode ter a melhor comida possível. Se você, de repente, vai no banheiro, chega lá, o banheiro está de perna para o ar, papel para todo lado, sem higiene.
Então você já, aquele sabor que estava maravilhoso do prato, ele já ficou comprometido. A sua visão da casa, a imagem da casa diante do cliente já não vai estar legal. Então a categoria é isso, a categoria somos todos nós. E nossa categoria nesse momento de pandemia é a categoria que mais está sofrendo com essa pandemia. Já estamos indo para 109 dias hoje. Hoje são 109 dias dentro de casa. E eu tive relatos durante a semana, relatos tristes. Tem alguns casos aí que até de investigação do Ministério Público. Porque tem um colega que foi em Aparecida, no CAIS, né? Ele foi na UPA do Buriti Sereno, constatado com Covid-19. Nas minhas redes sociais tem o PDF do exame dele, positivo, testado positivo para o Covid-19. Mandaram ele para casa, nem o dipirona passaram para ele tomar. Ele não teve medicação nenhuma, encaminharam ele para casa. Colega de profissão também, trabalhou em alguns casos com a gente, está em casa infectada, marido infectado, filha infectada, o genro não está infectado ainda. Ou seja, quando foi naquele, vamos dizer assim, aquele pronunciamento desastroso do nosso governador, de um modo prepotente, arrogante, ele implantou o lockdown. 23 mil casos confirmados. E no vídeo que eu postei nas redes sociais, eu disse que no final desse lockdown a gente estaria chegando aos 30 mil casos. Eu me enganei, me equivoquei. A gente ainda falta uma semana. Os números são ainda pouco. 31.545 infectados. Estamos dentro de casa. Então o pior cego é aquele que não quer enxergar. Os nossos governantes, prefeito Ilha Rezende, governador Ronaldo Caiado, eles não estão enxergando que o isolamento social não está resolvendo nada, está só agravando o problema. As pessoas estão dentro de casa, estão se infectando e o desemprego aumentando. Começamos com poucos casos, pouco mais de 200 casos. Vamos fechar o shopping. Fechar o shopping. Os casos estão aumentando. Vamos fechar 44. Fechar a 44. Os casos estão aumentando. Não, estão aumentando, então vamos fechar bares e restaurantes. Então só fechando comércio, destruindo famílias e os casos só aumentando. Então o pior cego é aquele que não quer enxergar. E o nosso prefeito, nosso governador são cegos duas vezes. Porque eles não enxergam que não está resolvendo e não enxergam a solução. Não tem um plano de governo, plano de combate à crise. Então, você vai na prefeitura de Goiânia, você vê a ação do prefeito de Goiânia, asfalto. Esse é o momento de estar fazendo asfalto na cidade de Goiânia? Cadê os leitos de UTI? Cadê a medicação? Então, é uma situação que para a nossa categoria está insustentável há muito tempo. A gente precisa trabalhar urgentemente. E detalhe, saiu mais uma. O senhor Iris Rezende diz que vai estar revogando o decreto do governo do estado. Até quando vai durar, não sabemos. Porque uma hora ele vem, fala que está flexibilizando o comércio. A justiça vem e diz que não. Aí, de repente, tem que ouvir o senhor Ronaldo Caiado, que ele também fala que não. Mas aí a gente não ouviu ainda o desembargador. Então, quem é que manda nessa situação? Então, o pessoal do comércio se prepara, gasta para poder fazer estrutura de higienização para poder abrir as lojas. Aí vem uma canetada num calar da noite, no início da madrugada, e vocês todos ficam em casa. Então, Sabrina, é isso. A nossa categoria está com esse problema imenso nesse período de pandemia, essa incerteza jurídica, incerteza do poder público, e a gente realmente não sabe a quem recorrer, e ficamos aí à mercê. No meu ponto de vista, nesse momento, é a má vontade política. As pessoas não querem fazer as coisas acontecer. Estão simplesmente empurrando a sujeira para debaixo do tapete, as coisas vão acontecer empurrando com a barriga, e acreditar numa mentira. Isolamento social vai resolver. Começou com 200 casos, vai para 1.000, 1.500, já estamos com 31 mil, e não está resolvendo coisa alguma. Compreende? Então, essa é a nossa indignação. A gente está desamparado, está esquecido, o poder público não tem o apoio nenhum, não fomos procurados em momento nenhum na nossa categoria, para saber como que estava realmente a dificuldade do dia a dia na sua casa. É muito simples você estar com a sua geladeira cheia, com a sua vida tranquila, o seu ordenado no final do mês vai cair na conta de um modo ou de outro, e você pedir para aquela pessoa que tem que pagar suas contas, tem que trabalhar, fique em casa. Então essa é a nossa indignação. O Edson, muito pertinente a sua palavra, principalmente quando você fala que quando foi decretado o primeiro fechamento aqui em Goiás, nós tínhamos um pouco mais de 200 casos, né? Vamos ficar 110 dias fechados e esses casos só aumentaram. Agora, a sua categoria, porque o que nós vimos é que
O governo federal fez um plano para manutenção de emprego, o governo estadual disse que liberou uma linha de crédito, mas como que está isso? Chegou alguma coisa em vocês? Vocês tiveram algum suporte? Como que vocês estão sobrevivendo do quê? Existe algum auxílio? Como que está esse dia a dia de vocês? Então, Sabrina, a gente é dividido em algumas camadas. Por exemplo, vamos pegar primeiramente o pessoal que trabalhava com eventos, que não tinha carteira assinada, aqueles que, é o meu caso, por exemplo, eu estava fazendo um curso pela Senai, que eu ia montar uma pequena confeitaria, e estava pegando meu seguro-desemprego, que acabou já tem 60 dias. Então, tem aqueles companheiros que não estão tendo suporte nenhum, não está tendo assistência nenhuma. Se você for no nosso sindicato, no mês de maio para cá, a média de demissões varia de 50 a 70 demissões dia. Então, é uma coisa que aumenta no dia a dia. Inclusive, teve até uma revolta da categoria no início dessa pandemia com relação ao sindicato, porque colocaram a culpa dos acordos trabalhistas que estavam sendo feitos em cima do sindicato. Só que esqueceram de observar as cláusulas da CLT quando se tange a questão de pandemias. Tanto é que os decretos de calamidade pública do governo federal é baseado em cima dessa pandemia. Então, é um caso esporádico, que acontece muito raramente. A gente nunca passou por isso. Então, algumas casas fizeram alguns acordos que teve que parcelar em 6 vezes. Outras adiantou férias. Outros não foram todos que aderiram àquele programa do governo. E mesmo as que aderiram demoraram muito para chegar esse recurso até as empresas. Então, as empresas também estão em grande dificuldade. Por exemplo, você pega uma casa que tem uma despesa fixa. A despesa fixa desse empresário varia de 10 a 30 mil dia. Abrindo ou não abrindo, você vai ter aí por baixo uma despesa fixa de 300 mil reais. Quem consegue pagar uma despesa fixa de 300 mil reais sem abrir as portas durante 4 meses? Então, ninguém consegue fazer isso. Então, o caminho foram as demissões. Agora, você pega aí, você vai dar entrada no auxílio do governo, seguro-desemprego. Quantos casos que a gente teve de companheiros que deu entrada no seguro-desemprego, depois de 45 dias, voltou a estaca zero dizendo que os dados não estavam completos. Os dados faltava algum. Por exemplo, errou o número do CPF. Aí vai voltar a estaca zero de novo, mas nesses 45 dias, a sua geladeira ficou vazia, o seu aluguel venceu, a sua conta de água e de luz está tudo acumulando. E o seu recurso não chegou ainda, e quando chegar também será pouco. Porque, normalmente, a categoria, quando está em atividade, está trabalhando, o rendimento é razoável, um rendimento bacana. Varia de 3 a 4, até 5 mil reais. Aí, de repente, você vai para o base da carteira, 1.045. Então, você teve uma defasagem muito grande. Então, o que a categoria quer realmente seria pelo menos uma data. Quando é que vamos voltar a trabalhar? Porque mesmo revogando agora o decreto do governo municipal, a nossa categoria não tem garantia de voltar a trabalhar, porque vai voltar o pessoal do comércio. É uma outra indignação que a gente tem. Nada contra o pessoal da 44, da galeria, do camelódromo, eles têm que trabalhar sim. Aí você vai na 44, pega um quarteirão daquele. Você tem ali 400 lojas do lado uma da outra, no outro quarteirão. Então você tem ali umas 2.000 lojas, uma do lado da outra. Restaurante, não. Restaurante, um bar, você tem um restaurante aqui, nesse espaço daqui 1 quilômetro, 2 quilômetros, você vai ter outro restaurante. Então causa muito menos aglomerações do que você ter uma galeria, por exemplo, com 1.000 lojas do lado uma da outra. Agora, eu não entendo a falta de critério. Por que um espaço com 1.000 lojas do lado uma da outra pode voltar a trabalhar e um restaurante que tem um restaurante aqui daqui 2, 3, 4 quilômetros vai ter outro, e você pode reduzir esse número de pessoas, vai para trabalhar com capacidade de 50%, cabia 400 pessoas, então vai entrar 200 pessoas. Você pode limitar isso na entrada. E outro detalhe, essa questão, esse protocolo de higienização, a higienização ele faz parte da rotina de trabalho de um restaurante. O álcool em gel, que tanto se prega hoje, isso é rotina de trabalho. Você esteriliza o seu material o tempo todo. Ele vai ali na temperatura, lavado na temperatura de 70, 80 graus, e depois disso é esterilizado. Compreende? Então isso faz parte da nossa rotina de trabalho. Mesa, toda vez que sai uma mesa, ela é esterilizada, o material, o forro de mesa, ele é trocado. Manda para a lavanderia e você não aproveita nada. Então a gente já tem esses protocolos no nosso dia a dia. Não é igual uma loja que vai ter que adaptar, colocar um carpete na entrada, o álcool em gel. Não, isso a gente faz no nosso dia a dia. Agora, a nossa indignação também é exatamente essa. Porque com a galeria, com 1.000 lojas, pode voltar a trabalhar, e um restaurante que tem um a cada 2, 3, 4 quilômetros não pode voltar nesse momento. Compreende? Compreendo perfeitamente. Vamos aqui, ó, dar um abraço. Tender entrou aqui, Moura Gleide entrou, Bruno Toguchi entrou, Francisco entrou, Matheus, Vilma, José Carlos,
teve um e-serviço oficial, não sei como que fala, o IPTU das lojas que não puderam abrir pelo lockdown. Serão isentados? Eu, inclusive, defendi isso. José Carlos. Sabrina, conheço o Edson, uma pessoa que admiro muito, sei da luta dele, estou do lado dele, um cara sem igual aí, ó, Zé Carlos, um fã seu aí, ó. Zé Carlos. Um abraço, meu nobre. Ele me despencou aqui, Anderson. Tem nada, não. Madalena entrou aqui, o Tião tá aqui, ó, muito bem, meu amigo. Doutor Danúbio também tá aqui, ó, o Bruno tá falando que concorda, o Ivan entrou, a Poliana entrou. Bom, obrigada a todos aí pela audiência. Perfeito. Outra questão, Sabrina, desculpe te interromper. Não, pode falar. A questão dos protocolos de combate à pandemia, aquilo que se deve ser feito. Por exemplo, eu estava acompanhando uma matéria do Alexandre Garcia, pelo YouTube, o prefeito de Porto Feliz, em São Paulo. Ele se baseou nos protocolos daquilo que ele vivenciou, que a pandemia chegou na Europa primeiro que aqui na América do Sul. Então, ele se baseou nos protocolos de Marseille, Bérgamo e Madrid. Então, ele implementou na cidade de Porto Feliz, fica a 90 quilômetros de São Paulo, ele implementou a medicina preventiva, e é provado por números. As pessoas que se tratou com antecedência, essas pessoas não se contaminaram. O que acontece é que quando realmente você deixa avançar para o estágio 3, é uma coisa quase que irreversível. E esse prefeito de Porto Feliz, ele é médico clínico geral. Então, ele preparou sua equipe, fez o programa de governo e implantou na cidade e tem resultados lá maravilhosos. Aqui no nosso estado, a gente tem um governador que diz que é médico. Me desculpa a franqueza, a sinceridade, mas eu não sei se ele é médico, talvez veterinário. Talvez está acostumado a mexer com cavalo, com boi, porque ele trata o povo goiano como se fosse gato. Porque se ele realmente fosse da medicina, se ele tivesse implantado os protocolos, ele tivesse tomado iniciativa, porque a verba destinada para a saúde a gente tem ciência que tem. Onde que está investido R$1 bilhão? Companheiro nosso foi na UPA de Aparecida, não deram nem uma dipirona para o rapaz. Desculpa, não deram nem uma dipirona para o rapaz tomar, mandou para casa. Então isso não é combate à pandemia. E outro detalhe, no início criticou-se muito o governo federal que tratou esse vírus como uma gripezinha. Depois daquele vídeo que ele estava colocando o decreto dele em vigor, pela arrogância dele, ele fez um outro vídeo, um tom mais sereno. Aí teve um dos momentos que ele falou que isso é uma virose que veio para ficar. Então, quer dizer, daquele vírus mortal assassino, se tornou uma simples virose. E tenho ouvido muitos prefeitos de cidades também falar que isso é uma guerra, a gente está numa guerra. Mas, de fato, se a guerra você foi mandado para ela, o seu comandante ele tinha que te equipar com algum armamento. O inimigo mortal, igual a gente está enfrentando, e o cidadão não te dá nenhum canivete para enfrentar esse inimigo que está armado até os dentes. Como que você me pega um paciente contaminado, manda para casa e não medica ele? Então, a minha indignação é muito grande com relação a isso. Companheiro de serviço, o Batatinha, que é um dos garçons mais queridos da cidade, trabalhou nas melhores boates, 13 dias entubado com Covid-19. Graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Está em casa recuperando ainda, um abraço a ele. Batatinha é um dos mais queridos da cidade. Ele já tinha os problemas dele de saúde, hipertenso, obeso, passou uma dificuldade terrível, conseguiu se recuperar. Aí eles colocaram assim da seguinte maneira, salve-se quem puder, onde que está a responsabilidade do poder público para poder nos ajudar nesse momento? A gente colocou os governantes para poder cuidar realmente das nossas famílias. Não é a pessoa te colocar lá, aliás, você coloca a pessoa lá e ela vai te governar assim, empurrando com a barriga. Então é uma coisa que deixa qualquer um indignado. Minha indignação como pai de família, imagina, tem duas crianças pequenas em casa, eu vou pegar um vírus desse, venho para dentro da minha residência e vou esperar o que acontece? E além desse problema da saúde que a gente está enfrentando agora, chegou dentro de nossas casas, tem um problema gravíssimo, sério, isso do desemprego. O que mais nos deixa revoltado e indignado é a questão do desemprego. Isso realmente é revoltante. O Edson, você tocou no assunto do governador. Eu não sei se você viu um pronunciamento do governador esse fim de semana, falando que era para os trabalhadores ficarem em casa, porque os patrões não pensavam no bem, né, dos seus trabalhadores, e pedindo até para as esposas, para as mulheres da casa, pedir bom senso aos trabalhadores. O que você acha disso? Você vê essa guerra entre trabalhador e empresário? Você que é um trabalhador, me conte da sua experiência.
Ô, Sabrina, vamos lá na fala do governador, né? É muito fácil você ser o incompetente e jogar a culpa nos outros. Isso é muito fácil criar, vamos dizer assim, uma parábola dessa e colocar a culpa no empresário que já é tão penalizado, né? Tão sofrido. Então, eu vejo uma inverdade muito grande nisso, porque eu participei de todas as manifestações do comércio, passeata, e lá estava o empresário do nosso lado, nós estávamos do lado do empresário. Então, a gente sabemos da dificuldade de todos. É bom essa pergunta sua para poder ressaltar uma situação que a gente vê realmente a importância das empresas na vida da sociedade. O quanto é uma empresa bem gerida, uma empresa bem administrada, o que ela causa de efeito positivo na sociedade, o que ela gera de dividendos e tributos. Vou só citar um exemplo aqui para você. Eu vou pegar aqui um copo de cerveja e vou colocar na mesa do bar e vou abrir esse copo de cerveja. Perfeito. Para muitos que seja leigo no assunto, vai ver só um copo de cerveja, mas vamos aqui parar um momento para raciocinar quantas pessoas trabalhou para que esse copo de cerveja chegasse até a mesa. Vamos lá na agricultura onde foi plantada a cevada, vamos ver a pessoa que foi responsável por preparar o solo, o engenheiro agrônomo que teve que ir para o banco de uma faculdade, se preparar, se inteirar, para poder preparar esse solo para o produtor rural colocar essa semente e colher essa cevada para mandar para a indústria. E vamos lá na indústria, quantas pessoas que trabalhou para aquela indústria ficar pronta, quantos engenheiros que teve que se preparar, qualificar para desenvolver as máquinas, para poder preparar aquele maquinário para poder receber essa cevada e transformá-la em cerveja. Vamos ver a logística, quantas pessoas trabalhou nessa logística. Se você for pegar o caminhão que transportou, quantas pessoas que teve que trabalhar para montar esse caminhão, até chegar no consumidor final. Compreende? Ali, de repente, é só um copo de cerveja, mas se você for ver um leque uma gama de empresas que trabalham na sociedade para poder produzir essa cerveja até chegar ao consumidor final e o trabalhador final, quanta mão de obra não foi empregada nisso? E quem mais ganhou com esse processo? A União, o Estado, o município. Foram os que menos trabalhados, foram os que menos trabalhou e o que mais lucrou. Então, nós todos trabalhamos como sociedade para que aquele copo de cerveja fosse servido na mesa. Então, não é só um copo de cerveja que está na mesa, não. Ali várias pessoas trabalhou para poder chegar naquele resultado. E quem mais lucrou foi o governo. E a gente vê esse descaso do governo sem respeito com o empresário. De repente, vê o governador, numa fala prepotente dessa, colocar a culpa no empresário, que a pessoa está saindo para trabalhar, se expondo ao vírus. O empresário ele não ficou com R$ 1 bilhão para investir na saúde, não. Se ele tivesse ficado, acredito eu que não estaríamos nessa situação, não. A gente já estaria com a vida normal. Porque depois de quase 120 dias, você vir pedir às pessoas para ficar em casa ainda, é uma incompetência muito grande por parte do governo estadual, municipal, sem dúvida nenhuma. É a minha opinião com relação. Perfeito. Eu vou aqui, ó, vou dar mais um alô aqui ao André Juliano, ao Marcos Moraes, Marquinhos, Alves de Cecília, Alves de Souza, Fabrício Bonfim está aqui. O Iser fala o seguinte: eu questiono sobre os impostos municipais. Iremos pagar calados? Por que calados e fechados? Já estamos há 4 meses. O Ender está aqui também. Julinha, o Adriano entrou. O Eiler também está aqui. O Rabelo, o Adriano está dizendo oi, Rabelo, o Hélio entrou. Léo Mel Crispim entrou. O Hélio está aqui, ó. Pode parar de produzir cerveja mesmo, não. Pode não, né? Deus me livre, Edson, parar de produzir cerveja. Quem que vira desses bares nossos? Sabrina, pode falar. Desculpa te interromper. Como um companheiro aí perguntou com relação aos impostos municipais, gostaria até de saber de você que está no dia a dia da Câmara Municipal, o que tem sido feito com relação à Câmara Municipal para poder estar fiscalizando a gestão do poder público com relação ao investimento nesse momento de pandemia. Porque sabemos que tem o recurso, aquela pergunta que não se quer calar, né? Cadê os 100 milhões de reais para a saúde? Sabemos que tem o recurso e a gente, como contribuinte, como cidadão, como pessoas vulneráveis da sociedade, a gente não está vendo esses recursos sendo aplicados. O que você poderia nos dizer com relação a isso? Edson, boa pergunta sua, até um bom momento para a gente esclarecer, porque muita gente, eu tenho recebido muitas mensagens de WhatsApp sobre isso, né? O que a Câmara tem feito? Nós temos pressionado a Prefeitura, inclusive o prefeito ter voltado atrás aí, dizendo que não vai obedecer o decreto do Caiado,
se cabe muito à pressão que a Câmara tem feito, mas principalmente a pressão que a população tem feito. O índice de popularidade do prefeito despencou nessas últimas semanas, foi capa do jornal ontem, e ele se assustou com isso. Agora, o grande problema é que, infelizmente, nós ainda vivemos um superpoder executivo. A Câmara, ela, há uns 20 dias, depois do último feriado, nós fizemos um decreto para cassar o decreto do governador, porque até aquele momento o prefeito não havia feito um decreto, e como vocês sabem, o STF já disse que é prerrogativa do município abrir ou fechar os seus estabelecimentos. Como não tinha um decreto do prefeito, nós poderíamos cassar o do governador e aí reabrir as atividades econômicas do município. Mas depois disso, o prefeito Iris fez um decreto abrindo, aí voltou atrás depois que o Caiado decretou o lockdown. Então, nós temos mandado vários requerimentos, temos pressionado a Prefeitura de Goiânia sobre isso, sobre os impostos. Estamos fazendo uma ampla investigação sobre esse dinheiro, porque o que me causa estranheza é justamente isso. A Prefeitura já recebeu quase 160 milhões de reais e ela pagou, saiu dos cofres da Prefeitura menos de 30 milhões. Então é por isso que a gente está no caos, é porque a Prefeitura teve 110 dias para preparar a saúde, comprar, adquirir ou montar leitos de UTI, comprar testes. Goiânia não tem feito teste, eu desafio, eu pergunto aqui no WhatsApp, quem conseguiu fazer um teste pela Prefeitura de Goiânia, um teste gratuito? Não tem teste. Então, o que a gente percebeu é que a Prefeitura pegou esse dinheiro e não investiu, e a conta está caindo no colo final do trabalhador. Porque o empresário, por pior que ele esteja, eu acredito que ele ainda consegue se manter. Agora, quem não consegue se manter de jeito nenhum é o trabalhador. Então, a gente tem feito algumas denúncias ao Ministério Público e vamos esperar o Ministério Público agir, porque a Câmara ela tem um poder limitado. Hoje a Câmara funciona mais como pressão do que um poder que pode caçar alguma coisa do prefeito. Perfeitamente. Uma outra pergunta que eu dirijo a você. A gente tem visto nas últimas semanas, durante um período, o prefeito de Goiânia, ele se esconder atrás da figura da sua secretária de saúde. Todas as diretrizes estavam na mão dela, sendo que a prerrogativa de combate à pandemia municipal fica a cargo do prefeito de Goiânia. E ele simplesmente foi omisso em todas as manifestações que a gente não teve respaldo nenhum, resposta nenhuma por parte do governo, ou do prefeito. Quem sempre se manifestou foi a secretária de saúde. E por último agora a gente viu ele se esconder atrás do decreto estadual do governador Ronaldo Caiado. Então a pergunta que eu te faço, você acha que ele perdeu já a capacidade de governar o município? Já deu o que tinha de dar para a vida pública? Era o momento dele aposentar? Qual a sua opinião com relação a isso? Edson, eu acredito que o prefeito ele já contribuiu muito com a nossa cidade, é inquestionável o trabalho histórico dele, mas a gente tem percebido a forma lenta que o prefeito tem de reagir às demandas da população, aos problemas da população. Ele foi se manifestar sobre o Covid quase 100 dias depois de ter decretado o primeiro fechamento. Enquanto isso, só secretários. Então, assim, eu não entendo um prefeito não assumir a sua responsabilidade de conduzir a cidade num momento como esse. Em outros municípios, o que nós vimos foi os prefeitos indo para cima. Aqui em Aparecida de Goiânia, a gente tem um exemplo. O prefeito toda hora errando ou acertando, mas era o prefeito que estava à frente. E até essa questão da pandemia muito me surpreendeu, porque o trabalho para você chegar ao prefeito ele é muito burocrático. Todos os protocolos de segurança que a Câmara veio trabalhando com as entidades de praticamente todas as atividades econômicas, nós tínhamos que produzir esse protocolo. Esse protocolo passava pela Secretaria de Tecnologia, Indústria e Desenvolvimento. O secretário apresentava para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde que dizia que sim ou que não. E todos os momentos, até agora, a Secretaria de Saúde disse que não. Só depois de muita pressão é que isso começou a mudar.
Então, em todos os momentos, não é o rosto do prefeito Iris que a gente vê nas entrevistas. Ele deu 2 entrevistas só durante esse processo todo. Eu entendo a idade dele, eu sei que ele tem que se preservar, mas olha, a gente está na internet, dentro do nosso lar, numa segurança, então ele poderia sim aparecer mais e fazer um pacto com a população. A política, ela não se constrói com imposição. Nós temos o lockdown foi imposto, mas as pessoas não respeitam, porque a população ela perdeu credibilidade nos seus governantes. E se você não tem credibilidade, se você não sabe que você pode contar com aquele governante no pior momento que o mundo está vivendo, então não tem razão de ser. É o que você disse. Como que o prefeito vai exigir mais 10, mais 15, mais 20 dias para vocês ficarem em casa sem trabalhar? Então, infelizmente, o caos que Goiânia virou, para mim, foi por falta de ter um bom senso, mas principalmente uma parceria do prefeito com a população. De nós percebermos que o prefeito estava, sim, tomando todas as medidas, que nós ficaríamos em casa no momento mais crítico, mas que aos poucos a nossa economia ser retomada. Hoje, o que eu vejo é que as pessoas não acreditam no prefeito Iris, as pessoas não acreditam no governador Ronaldo Caiado, e as pessoas não acreditam que eles sejam capazes de liderar o nosso estado e o nosso município nesse processo. E aí as pessoas ficam desesperadas, é cada um por si, e aí você não tem controle de mais nada. Então, o que eu percebo é que hoje o prefeito Iris ele está muito mais lento para dar as respostas que a gente precisa, infelizmente. Perfeito. O que a gente tem observado também, a gente como trabalhador, como contribuinte, a gente tem observado essa ausência do prefeito em tomar decisões, e eu observei na entrevista dele e me parece que ele vive em outro mundo. Tá certo que a realidade social dele é diferente da minha, mas a entrevista que eu vi ele dando que Goiânia não tem problema nenhum de leito de UTI, não tem problema de teste, e é coisa que a gente sabe que não é verdade, coisa que não acontece. Então a realidade que está na mentalidade dele é totalmente diferente daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E é aquilo, se você não acredita no seu comandante, você não vai seguir ele em lugar nenhum. Então, se você não acredita no seu líder, ele deixa de ter credibilidade, então os seus comandados nunca vai seguir para lugar algum. E eu tenho observado uma situação também que aconteceu durante essa pandemia, são as faltas de representatividade por classe. As classes trabalhadoras não estão tendo representante legal para poder levantar sua bandeira de luta. A gente teve no Paço Municipal, em várias manifestações, não apareceu um deputado, não apareceu um vereador. Então, as classes trabalhadoras não estão se unindo. A gente precisa de representante legal junto ao poder público para ter uma interlocução. Se você não tem um interlocutor para poder falar da sua dificuldade, daquilo que você passa no seu dia a dia, da sua ânsia de conquistar o direito de trabalhar, o direito à saúde, à educação, se você não tem esses princípios básicos, não tem ninguém para poder te representar, você realmente fica órfão. E o que a nossa categoria sente nesse momento, principalmente os trabalhadores de bares e restaurantes, é órfão de um líder de uma bandeira de luta que possa estar representando realmente a categoria. A nossa própria categoria vai ter que se unir, vai ter que se refazer, escolher um líder realmente, um líder nato que represente a categoria, saiba da dificuldade do dia a dia, o que é você trabalhar um final de semana, um sábado, domingo, feriado. Você trabalhar aí de repente 10, 12, 14 horas, chegar em casa cansado e voltar no outro dia com boa cara para poder atender o seu cliente e não ter o respaldo do poder público naquilo que é de direito fundamental seu. O maior problema que nós temos na categoria hoje, que a gente vai enfrentar isso principalmente em 2021, é a questão da legalidade da lei dos 10%. A gente precisa ter acesso ao poder público para poder criar uma lei que tange esses 10%, fazer uma ação coletiva junto ao sindicato e que seja respeitada pelas casas, mas isso tem que ser a categoria junto, o SANSEG, o Sindbares, todos englobados no mesmo intuito de regulamentar, para dar tanto segurança jurídica para a casa, porque as casas às vezes trabalham de um modo e que gera muito passivo. Às vezes, a gestão anterior do sindicato, que hoje tem uma gestão nova lá. A gestão anterior do sindicato, o que eles faziam? Eles deixavam as casas trabalhar de modo errado, e depois entrava na justiça contra essas casas, contra essas empresas, reivindicando direito trabalhista, só que o maior beneficiário era o sindicato. Os trabalhadores só ficavam com a ficha suja junto aos patrão por ter entrado com uma ação coletiva contra a empresa e muitas vezes eles nem concordavam com isso. Então, uma das coisas que a gente vai ter que lutar para acabar é exatamente isso.
porque a gestão anterior, eles afastou do sindicato tanto o empregado quanto o trabalhador. Então eles ficaram lá 20 anos. Agora tem um rapaz que está há 1 ano e meio, se eu não me engano, a gente no início teve alguma divergência, a gente voltou a falar tem pouco tempo, e ele está com uma boa vontade de transformar o sindicato num cabide de emprego. A pessoa às vezes quer trabalhar, ele não vai sair de porta em porta batendo. Ele vai no sindicato, faz um curso de qualificação, vai ser direcionado para o mercado de trabalho. Quer fazer um curso de gastronomia, o sindicato vai funcionar como um curso de gastronomia. Mas para isso a gente tem que ter representatividade junto ao poder público, junto à Câmara Municipal. Se não tiver representante lá, a gente não vai ter voz, não vai ser ouvido. E o que a gente observou, que durante essa pandemia a gente não está tendo voz, a gente não está sendo ouvido. Não apareceu representante nenhum do poder público para ouvir nossa categoria. A primeira pessoa que eu estou falando é com você. Eu não falei com nenhum outro representante do poder público, ninguém nos ouviu. Então a gente tem essa carência, tem essa deficiência de ter representatividade legal, para poder juntos tentar criar as leis, sancionar as leis e fiscalizar para ver se está realmente sendo cumprida, porque a vida de muitos trabalhadores, muito pai de família, depende dessa regulamentação, para poder viver melhor. De repente, aquele chefe de cozinha que eu te falei que o teto salarial do sindicato é R$ 1.215, ele tem que ter um respaldo para poder ser valorizado como ele merece. Ele não pode sair da casa dele com um salário tão baixo. Então, isso tudo é regulamentação, isso tudo é organização. E o que a gente precisa para esse pós-pandemia realmente é regulamentar a nossa atividade. Vários restaurantes similares no estado de Goiás têm que ter uma lei para poder reger essa distribuição, tanto da caixinha como o plano de carreira junto ao sindicato. Fazer com que o sindicato seja um polo gerador de emprego. Faça o curso, se qualifique no sindicato, vai ser uma tranquilidade para a empresa que tem que contratar. De repente eu sou empresário, eu quero contratar um bom profissional, um bom cozinheiro, um bom chefe de bar. Eu não vou colocar anúncio em jornal, pegar ninguém e se referir. Não, o sindicato é minha referência. Ali eu sei que meu profissional é bom. Então é uma tranquilidade também para quem vai empregar. Porque quando eu tomei conta de algumas equipes que eu tinha que contratar, às vezes você contratar, fazer uma contratação nos escuros através de um currículo de papel, é uma coisa muito ruim se você não tem uma referência segura. Então, até para quem vai contratar, é uma garantia muito boa. Então, a gente precisa disso, unir nossa categoria para ter representatividade, junto ao poder público. Conte comigo, enquanto vocês não têm esse representante, vocês podem contar com o nosso mandato. E sempre que precisar, eu estou disposta ao diálogo e a batalhar por vocês. O Anderson está aqui, ó, não tem o teste, quando faz é duvidoso. Um colega meu fez no posto de saúde, depois fez na rede particular. No público deu positivo e na rede privada deu negativo. O Prachedes está aqui, também tem outro comentário. Prefeito Íris assumiu sim, inauguração de pracinhas. É verdade. O Léo está aqui. O Hélio, Goiânia está um caos. Parece a única preocupação do prefeito é proteger as empresas do transporte coletivo. Outro problema que o prefeito não enfrentou, aí os bares têm que fechar, os comércios têm que fechar, mas ele deixa o transporte coletivo correr solto. Um dos maiores propagadores do vírus é o transporte coletivo e a prefeitura simplesmente fecha os olhos, né? A Mariana... Ô, Sabrina, pode falar. Desculpa, fazer um comentário em cima do comentário do colega aí. De repente, aquela pessoa que tem a lojinha no Camelódromo, que tem a lojinha na 44, ele está privado do direito do trabalho dele. Mas os grandes capitais das oligarquias, das empresas de transporte coletivo, que é de famílias tradicionais da cidade, esse não pode cair o rendimento dele de modo nenhum. Porque, na verdade, para esse pessoal aí nunca existiu quarentena. Desde o início da quarentena, dessa pandemia, o transporte coletivo está o tempo todo lotado. Nunca foi um cenário diferente. Aí eu me pego aqui pensando, você pega lá aqueles coitados companheiros daquelas vans escolares, camarada com prestação acumulando em casa, dívida, sem ter capacidade de sustentar sua família. Por que o governo municipal e estadual não deu uma permissão provisória para esses pais de família cuidar das suas despesas do dia a dia e, em contrapartida, estaria fazendo um benefício enorme, desafogando o transporte coletivo? Aí, desculpa, eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho muita informação, mas me parece que está tendo uma verba de emergência para as empresas de transporte coletivo, tem um auxílio do governo para poder adquirir mais ônibus para desafogar
o transporte coletivo no momento? Por que que não usou esse mesmo recurso para poder beneficiar esse pessoal das vans escolar? Ao contrário, colocou isso para se endividar mais ainda. Pegar empréstimo de R$ 9.000 para poder pagar, mas vai ter que pagar. Então, uma deslealdade, é uma falta de carinho com o trabalhador muito grande por parte do governo municipal e estadual também. E eu me pergunto, cadê o representante deles? É aquilo que eu te falei de representatividade. No início lá do governo Marconi, tinha o Elias Vaz que se promoveu politicamente em cima daquele pessoal do transporte alternativo, pessoal das vans, e o pessoal dormindo lá na frente da Assembleia Legislativa, ele não apareceu para poder dar um amparo, um apoio para o pessoal, para poder interlocutar, para poder chegar até o governo estadual, para poder resolver o problema dessas pessoas. Então é um problema seríssimo também essa questão do transporte coletivo. E desde o começo da pandemia está do mesmo jeito e não mudou nada. E as empresas não deixou de lucrar. Agora o trabalhador, sim, esse está prejudicado. Na verdade, mudou sim, né, Edson? Porque diminuiu a quantidade de ônibus, algumas linhas até foram modificadas, piorando ainda mais para o trabalhador, né? É o que a gente percebe, é que no final de tudo, no final das contas, o maior prejudicado é a trabalhadora e o trabalhador, principalmente aqueles que ganham menos, que têm o menor salário, quando deveria ser o contrário, o poder público ele deveria se preocupar mais com os vulneráveis e deixar esses grandes se virarem um pouco, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê. O Brian está aqui, o Marlos está aqui, Um abraço para Romário. o Marlos. Marlos Luz, é seu conhecido? Isso, o Marlos é o presidente lá do nosso sindicato. É a pessoa Opa, que está tendo muito trabalho nesses dias aí, está trabalhando dobrado, infelizmente de um modo que ele não gostaria, eu sei disso, porque ele não está contente nenhum com o número gigantesco de rescisões que todos os dias tem no sindicato lá, então não é um momento fácil, não é um momento agradável para ninguém. A gente vai ter que unir força para poder sair disso aí juntos. Um abraço a ele. bom, presidente Marlos, o que vocês precisarem enquanto categoria, enquanto sindicato, podem procurar o nosso gabinete, podem ter o nosso gabinete como ponto de apoio para a categoria. Romário Regis está aqui, Ana Paula Costa está aqui, o Ivan está aqui. Infelizmente, nesse momento, estamos sem chefes nos poderes executivos, de todos os níveis, municipal, estadual e federal. Todos omissos e sem plano, perdidos. Manuel Oliveira entrou, Érica está aqui, Raquel Santos, Fran, Manuel de Oliveira. Boa noite, amigo e colega. Deve ser amigo seu aí, ó, Edson. Manuel, um abraço para ele. Companheiro de longa data aí, já trabalhamos juntos em algumas casas. Bom profissional ele. Um Também abraço é a do ele. profissional da parte de bares? Isso, um profissional bastante gabaritado. A Ana está aqui, o Xandão entrou. Tem um outro comentário aqui. Categoria dos barmans e empregados de bar estiveram nas manifestações em frente ao Paço, inclusive de uniforme. Estão de parabéns. Dando parabéns aí Um para abraço a vocês. eles. Um abraço a eles. Beto entrou, Edu entrou, Edilberto Dias entrou, Ana Paula Costa. Vamos olhar por essa categoria. Tem muitos pais de família precisando de ajuda. A economia precisa voltar o quanto antes, com medidas de prevenção, com medidas de prevenções necessárias. Muitas pessoas têm colocado que ou é saúde ou é economia, né? E não, esse não é o que a gente defende. O que nós defendemos é a saúde em primeiro lugar, mas a retomada com segurança e com os protocolos necessários. Nós já vimos outros países retomando e você me chamou muita atenção. Você disse de um prefeito do interior aí de São Paulo que pegou um Ele pegou o protocolo de Bérgamo, de Madrid e de Marsella. Então ele se inspirou naqueles exemplos que quando uma pessoa faz uma coisa antes para você fazer depois é mais fácil. Foi o que ele fez. Ele não criou nada, ele seguiu o protocolo. Exatamente. Então, assim, a gente percebe outras cidades, outros países que conseguiram dar um equilíbrio para isso, que se recuperaram muito mais rápido do Covid. E eu não entendo por que que os nossos governantes não se inspiram em em outros programas que já deram certo. A gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa criar uma novidade.
a gente precisa executar o que deu certo. E nós já vimos isso em outras cidades, que essa retomada da economia de uma maneira mais rápida deu certo, e aqui nós ainda estamos patinando. Então, não sei se falta interesse, ou o que que é que, infelizmente, o prefeito e o governador não conseguem olhar para fora dos nossos limites e ver o que deu certo e aplicar aqui, né? Ô Sabrina, eu vou repetir. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E o nosso prefeito, o nosso governador são cegos duas vezes. Vou repetir mais uma vez. Eles não enxergaram até agora que depois de 4 meses, estamos caminhando para essa marca, o isolamento social não resolveu coisa nenhuma. 18 de março, aproximadamente 200 casos. Hoje já estamos com 31.545 e estamos, a maioria, dentro de casa. Minha categoria já está dentro de casa há 4 meses praticamente e estão se infectando dentro de casa. Então, o pior cego é aquele que não quer enxergar que isso não funciona. É você insistir no erro que não está dando certo. E cego porque não enxerga a solução. Então, esse protocolo ele tem que vir de cima, ele tem que vir do governante. Então, se as diretrizes foram dadas para prefeitos e governadores, cadê a iniciativa, cadê a produtividade de fazer realmente um plano de governo para poder o enfrentamento da crise, através da prevenção? A gente viu o exemplo bacana de Porto Feliz, é através da prevenção. Então, tinha que ter o plano de governo. Isso parte do governo. É difícil você fazer alguma coisa quando você não tem dinheiro, você não tem recurso. R$ 1 bilhão para você poder fazer alguma coisa é um belo de um recurso. E o que eles acreditaram? O que eles acreditaram é o seguinte, eles acreditaram que a grande mídia vendeu. Então a grande mídia, de um modo irresponsável, ficou o tempo todo, fica em casa, colocou medo na população, colocou pânico. Chegou um momento que a população perdeu esse medo. A paciência acabou de ficar dentro de casa. Porque você ficando dentro de casa, isso vai acarretar uma série de problemas. Exemplo, um número recente saiu, aumento de divórcio depois da pandemia, 180% a mais nos divórcios. Tem alguns colegas de profissão que eu tenho relato, cidadão não aguentou a pressão, colocou a trouxinha nas costas e foi embora, saiu de casa. Não foi um nem dois casos, não. Vários casos aconteceu. Pessoa que está sofrendo, tem infarto, às vezes a pessoa vai ali, aquele medo vai acumulando, a pessoa às vezes até deixa de pegar um medicamento, deixa de se medicar, acaba tendo um infarto dentro de casa, porque a pressão psicológica também é muito grande. Você no confinamento, e essa incerteza que você tem, o que vai ser o amanhã, e você só vê os números aumentando à sua volta, você vê de repente a sua geladeira ficando vazia, você vê a dificuldade das contas acumulando, então não é só o fato de ficar dentro de casa. Se você pudesse ficar dentro de casa, isolado, com a Netflix, poder pintar, igual a grande mídia prega, você poder pintar tela, aprender a fazer tela em casa, para aprender culinária no período de pandemia, é muito lindo isso. Então foi uma coisa muito irresponsável por parte da grande mídia, primeiro colocar medo nas pessoas e pregar um isolamento que é só para rico. O trabalhador pobre, ele não dá conta de fazer um isolamento dentro da casa dele. Por exemplo, a minha casa é humilde, é simples. Se alguém contamina lá, eu tenho lá 5 pessoas. Como que eu vou fazer isolamento em uma residência de 40 metros quadrados? Onde que eu vou isolar essa pessoa? Cavar um buraco, colocar ele lá dentro, aí depois que ele sarou, eu tiro ele? Então, a irresponsabilidade da grande mídia também de colocar medo na população é uma coisa gritante. Então, é uma coisa que, infelizmente, aconteceu. E a nossa indignação também é com relação a isso. A falta de plano, de organização do governo. O governo acreditou que se pedisse as pessoas para ficar em casa, de repente ia sobrar esse dinheiro para ele poder investir onde que ele quisesse, achou que o isolamento social ia resolver, então acreditaram, não é mentira. O isolamento social, não eu sou especialista, mas os números estão aí. Por A mais B, que de 200 e poucos casos, já estamos com 31.450. Então, não resolveu coisa nenhuma o isolamento social. Foi mais um erro do governo. Perfeito. Raimundo está aqui, Aline também, Valéria Costa, Balas de Licor, Tiago Marques, Santana, o Hélio está aqui. Chega de ir, Sabrina 2020. Vamos que vamos. Arcélia, Gaspar entraram, Anderson, o ônibus estão nas garagens. É isso aí, Anderson. Gaspar tá dando boa noite pra gente, boa noite. Boa noite, Gaspar. É conhecido seu? O Gaspar é lá do Bartolomeu, né? Companheiro de guerra aí. Ó, coisa boa. Aqui doutora o chefe Gaspar também, se for o chefe Gaspar também, muito gabaritado, instrutor do Senai, professor da USP, trabalhamos em algumas casas aí, é um chefe 5 estrelas. Os dois Gaspars estão bem, né?
Estão bem, estão bem. Os O, charás aí estão qualificados. o Alexandre Pimentel entrou, o Marlos está agradecendo a gente. JP Landim entrou, o Manuel de Oliveira. Valeu, Edson, muito obrigada pelas palavras. Ítalo Ok. está aqui. JP Landim, importante termos medidas assertivas para conviver com o vírus. A vacina é somente ano que vem, não estamos vendo propostas efetivas dos governantes. É isso aí. O Paulo está aqui, a Pabline entrou, a Sônia Caetano, a Beatriz, a Andréia, opa, o Emerson sempre vem cobrando uma política pública, vendo que tivemos 100 dias para planejar, o que percebe incerteza nas ações do poder público. É o que eu digo, JP Landim, 100 milhões de reais em 100 dias e a prefeitura tinha adquirido estava com 56 leitos de UTI e 5 mil testes. Então, assim, é inexplicável uma brincadeira dessa do prefeito, que ele está brincando com vidas humanas. Evolution está aqui, Juliana está aqui, Tião está dando boa noite. Tião tá, o Edson é a melhor pessoa que já vi. Tião Lima. Um abraço para o Tião. Tião é um parceiro de longa data aí, bom profissional, também é da área. Ô, Edson, Agora, nossa, oi, nossa live termina em prossiga. 8 minutos e você disse que tem filhos? De quantos anos? Essa parte da educação, como que tá? Você pode falar um pouquinho pra gente? Não, bem lembrado, Sabrina. Alguns companheiros até vai concordar comigo, porque nesse período de pandemia, as aulas são online. Às vezes alguns companheiros aí, pai de família, não está tendo sequer condições, às vezes, de comprar o pão ou leite para as crianças. Como que eles vão manter um pacote de internet para os filhos estudar online? Então, esse ano letivo também está bastante complicado. Nem sempre tem condições das crianças estar acompanhando as aulas online. Fica complicado. Com relação a filhos, eu tenho 4 filhos de 2 casamentos, né? Recebi uma netinha agora também. Então, tenho o Matheus da Costa, a Raquel da Costa, e tem a Emanuela e o Wilgner. O Emanuela vai fazer 4 aninhos e o Wilgner vai fazer 2 anos. E como a gente está partindo já para as considerações finais, até aí voltar para os meus companheiros de profissão que estão nos assistindo agora, dizer que não sou político, não sou filiado a partido político, não sou pré-candidato, não tenho pretensão de exercer o cargo. Não sabemos amanhã ou depois o que pode acontecer, mas não é meu intuito realmente, porque às vezes a gente tem procurado fazer um trabalho aí de arrecadação de alimentos para alguns companheiros, até para a gente mesmo, e tem pessoas que confundem as coisas. E eu acho até muito feio algum pré-candidato, de repente, querer se beneficiar de uma cesta básica em cima da dificuldade de um trabalhador para tentar conseguir um voto. Isso aí chega a ser desprezível. Então, é uma situação que eu não tenho meu apoio, é uma situação que eu não sou conivente com esse tipo de coisa. Então, quando eu posso chegar a algum companheiro que a gente consegue alguma doação, até aproveitar aqui, elas não vão estar nos assistindo, porque a gente nas redes sociais tem pouquíssimo contato, mas agradecer a Vanessa e a Rejane, do Grupo Humanizar, que são as pessoas que me ajudam nessas doações aí, tem sempre estendido a mão, é um trabalho que eles fazem desde 2013, então sempre que tem possibilidade elas estão me ajudando a ajudar meus companheiros. Então, quer dizer a eles que não tem interesse político nenhum por trás disso. O que a gente faz realmente, porque a gente tem proatividade, a gente tem um espírito de liderança, como já tomei conta de algumas equipes, sempre trabalhei com pessoas, então a gente procura estar à frente dessas pessoas aí para poder, de algum modo, de alguma maneira, poder amenizar esse sofrimento. E dizer para você também, Sabrina, que a gente provavelmente vai precisar de você. Porque se é para voltar dia 14, a gente vai ter que pressionar o prefeito para ele fazer com que a gente volte junto com os demais setores. Porque não aceitamos mais essa discriminação, essa vista grossa que o poder público tem feito com a nossa categoria até esse momento. Então a gente precisa trabalhar e urgentemente. Então, para isso, a gente vai ter que ter uma interlocução aí. A gente espera contar com o seu apoio aí para poder levantar essa bandeira de luta junto com a gente aí, porque é o momento que a gente está passando
é uma dificuldade imensa. Então a gente vai precisar de você, tá ok? Perfeito, Edson. Vamos também para as considerações, já está acabando. O Gaspar está agradecendo. Obrigada, Edson e Sabrina, pelo espaço. Como professor, sigo vendo os impactos na educação também. Já falamos muito sobre isso aqui também no nosso Insta. O André tá, não temos mais condições financeiras e nem psicológicas para ficar em casa mais dias, com certeza. Verdade. Maria Divina está aqui, a Juliana está aqui, o Fernandinho do Filé, que também é dessa área, está aqui, dando boa noite. E o Marlos está aí, concordando completamente com você. O Edson, eu quero agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo, por contar para a gente um pouquinho da sua realidade, e pode ter certeza que vocês, a categoria, vocês podem contar com o nosso mandato. Eu estou aberta para a gente dialogar, porque política é isso. Nós representamos, e a gente tem que representar aquilo que as pessoas necessitam. Então, conte comigo sempre, conte com o nosso mandato. Estamos abertos ao diálogo e, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigada por compartilhar essas suas experiências que você tem vivido e, mais uma vez, parabéns pelas suas ações, pelas suas críticas, sempre muito contundentes, certeiras, mas principalmente sempre verdadeiras. Obrigada por tudo e parabéns. Eu que agradeço pelo espaço em nome da categoria e esperamos, em outra oportunidade, ter uma live mais, vamos dizer assim, mais leve, mais suave, para poder falar de conquistas. Eu quero fazer uma live dentro do bar com você, Edson. Vamos lá, a gente faz sim, tá ok? Então tá bom, gente, obrigada, vou encerrar a live, até mais.